Bom, até quero que vocês me ajudem aí. Eu anotei que a gente resolveu a AP até a questão 14. Confere com as anotações de vocês? Sim, sim. A 14 é qual, professora? C. A 14 era essa, dos tigres A asiáticos. gente resolveu essa. Então, a gente vai... Opa, peraí. Então, a gente vai retomar aqui da questão 15, que, novamente, temos aqui um mapa, né? E aí, a gente vai conversar um pouquinho a respeito dele, né? Então, observe o mapa abaixo. Anamorfase, população urbana no mundo em 2017. Deixa eu perguntar para vocês. Vocês já viram esse tipo de mapa em outros momentos? Já no ano passado a gente aprendeu sobre esse Sim. mapa. A gente Nossa, eu só achei ele meio diferente aí, porque no meu celular os países estavam mais gordos, sabe? Às vezes é até a questão da tela do celular mesmo, viu, Ana? Mas que bom, então, que vocês já viram, vocês estudaram ele ano passado. Só, então, rapidamente, né? Essa anamorfose é um recurso cartográfico que a gente utiliza para representar determinados fenômenos, e ele usa da distorção da área dos territórios como ferramenta aí para representar esse fenômeno. O que isso significa? Que quando aquele fenômeno, o valor é muito grande, a área dos territórios ele vai aumentar. E quando esse valor é pequeno, a área do território diminui, tá certo? Então, a gente tem aqui, ó, só para vocês entenderem. Olha a Rússia dentro desse mapa. A Rússia é um corredorzinho, né? Porque esse dado aqui, né, quando a gente pensa na população urbana ali, então, os valores são pequenos. Ao mesmo tempo, vamos dar uma olhada, olha o tamanho da França, né? O tamanho da Alemanha, o tamanho da própria China, o tamanho do Japão, né? Então, aqui a gente já começa a entender que esse fenômeno ele tem um valor muito grande nesses territórios. Por isso, tem essa distorção aí, fazendo com que esses países pareçam maiores. Então, a anamorfose, ela funciona dessa maneira, né, na ideia da distorção dos territórios. Bom, isso dito, a gente está dando essa boa olhada aqui, né? Que eu já mostrei para vocês a questão da Rússia, né? Que é só um corredorzinho. Falei para vocês da China, do Japão, a própria Indonésia, né? Que também está bem expandida. Dá uma olhada no Brasil. O Brasil ele está um pouco diferente do que a gente também está acostumado a observar, né? Ana Caroline, pode falar. Peraí, professora, depois eu falo. Tá bom. Então, a gente tem essa diferenciação aqui nos formatos, né? A própria ideia, olha o Canadá, né? A gente tem os Estados Unidos aqui um pouco maior do que a gente está acostumado, o próprio México, né? Maior também. E o Canadá também ficou bem reduzida a área dele nesse mapa, né? Então, a gente, né, consegue identificar aqui alguns países onde essa informação acabou aí alterando o formato do seu território. Bom, professora, oi. Posso falar agora? Pode. É que é porque eu estava fazendo atividade ontem, que eu entreguei da China. Eu entendi, professora, por que a China e a Índia estavam com a população pouca, a população urbana sendo, tipo, menor do que a do Brasil, aí nesse mapa tá assim. Por conta de que, não é por conta da lei lá do filho, que eles perderam a população, que diminuiu? Não, Iago, mas eu achei bem interessante essa observação, Ana. O que acontece? Lembra que quando a gente foi estudar a parte lá dos aspectos econômicos, a gente viu, né, das pessoas que têm um movimento, nem no caso da China, um movimento de
desruralização, onde as pessoas saem da área rural e vão para as áreas urbanas, né? Na Índia, a gente já viu que metade da população, praticamente, continua nas zonas rurais. Então, já é diferente da China. Só que quando a gente olha o Brasil, tem duas coisas. Tem número absoluto, que é o número total, né? A quantidade mesmo, 1, 2, 3. E tem o número relativo, que é quando a gente fala de porcentagem, tá certo? Então, lá no exercício que você comentou, a gente está falando de número relativo, porque ele dá os valores todos em porcentagem, não é? Lá na tabela do exercício. Sim. Então, proporcionalmente, o Brasil tem mais gente vivendo nas áreas urbanas do que a China e na Índia. Proporcionalmente, em números relativos. Porque quando a gente pega no número absoluto, no total da população, aqui no mapa fica representado tão maior assim a China e a Índia, por quê? O Brasil tem praticamente 1/6 da população que a China tem. A China é 6, quase 7 vezes maior, né? O número de pessoas que habitam o país é quase 7 vezes maior do que o número de pessoas que habitam o Brasil. A mesma coisa a Índia. Então, por isso que aqui eles aparecem maiores do que a informação que está lá na tabela. Porque aqui ele está trabalhando com população, com número absoluto. Então, quando eles contam quantas pessoas vivem nas áreas urbanas, é muito mais gente do que a gente tem aqui no Brasil. Tudo bem? Sim. Tudo bem mesmo? Tranquilo? Então, é por isso que tem essa diferença, tá bom? Então, vamos lá. Mas eu achei, assim, muito perspicaz a sua pergunta. Fiquei contente agora. Vamos lá, ó. De acordo, então, com esse mapa anamórfico, qual país apresenta a maior população residindo em área urbana do mundo? Então, olhando o mapa, onde é que tem mais gente vivendo na área urbana? Na China? Na China, né? Então, aqui não tem nem muito o que pensar, é só ver o tamanho do desenho aqui no mapa, né, da representação, e a China está bem maior. Então, a resposta correta para a questão 15 é a letra A. Tudo bem? Então, sigamos que a próxima questão de geografia é a questão 18. Essa aqui é uma questão boa. Vamos lá. Então, leia o texto abaixo. Colonização do Brasil. A colonização do Brasil teve como principal característica a exploração das riquezas naturais, sem a preocupação em desenvolver e beneficiar a terra explorada. As riquezas aqui encontradas, tanto minerais como vegetais, eram levadas à Europa por meio dos navios portugueses, onde iriam financiar os mais variados acontecimentos, desde o luxo da corte portuguesa até a Revolução Industrial na Inglaterra. A extração das riquezas que interessavam aos comerciantes portugueses era feita de maneira predatória, sem qualquer preocupação com a preservação das matas, do solo, das águas, da fauna e dos primeiros habitantes da região. Do que está falando esse texto, gente? Da colonização, quando eles chegaram aqui e chegaram extraindo tudo que eles podiam sem ligar para nada. Bem isso, cheguei e identifiquei, putz, isso aqui é valioso, vou levar embora, né? E meteram o louco e saíram carregando tudo aquilo que fosse, que tivesse ali um valor agregado que seria vantajoso para eles enquanto colonizadores, né? E é interessante que o texto fala aqui quais são as riquezas, né? A origem das riquezas. São riquezas minerais, são riquezas vegetais, né? Então, quando fala de riqueza vegetal, qual que é a primeira riqueza vegetal que eles carregaram daqui? Pau-brasil? O pau-brasil, né? Uma madeira nobre que quase chegou, né? Naquele momento, quase foi extinta, porque a
a exploração... É que eles tiraram muito, né, professora, tudo de uma vez ainda. Isso. Não era uma exploração racional, né? Eles simplesmente estavam preocupados em carregar, né, o que existia ali, sem pensar de que essa maneira como eles estavam utilizando esses recursos... Sem pensar nas consequências, né? Exatamente. Eles só pensaram no bem próprio, né? Sem pensar no que uma consequência dessa exploração seria simplesmente desaparecer com aquela planta, né? E isso, essa falta de preocupação com o depois, né? Porque se a gente for analisar friamente, essa ideia de chegar e carregar tudo que tinha de interessante é a ideia do... né, vamos usar esses recursos como se não houvesse amanhã. Então, eu estou satisfazendo as minhas necessidades deste momento. Eu não estou preocupado com uma visão de futuro, não me preocupo com o que vai acontecer daqui 20 anos, né? Desde que eu atenda as minhas necessidades agora. Então, isso, com o pau-brasil, isso aconteceu, né? Quase chegou às vias de extinção. E com outras coisas que foram exploradas também, né? Quando no ciclo da mineração, quando eles começaram a encontrar ouro e pedras preciosas, também foi uma dinâmica nesse sentido, né? De sem se preocupar, porque a gente sabe que os processos de mineração são processos que prejudicam o solo, que prejudicam os rios, porque são processos que podem levar a contaminação das águas, ao assoreamento dos cursos d'água. Então, tudo isso prejudica. Então, é uma atividade que vai prejudicar outros aspectos naturais. Tudo isso, aqui no texto, ele usa uma palavrinha bem interessante para se referir a essa ideia, né, da exploração dos recursos, né? E que ele fala aqui, né, que a exploração, a extração dessas riquezas era feita de uma forma predatória. O que quer dizer essa palavra aí, gente? Que é tipo igual Predador? Tipo um predador? O que um predador faz? É igual Caça. um leão, tipo, o leão ele pega e Ele fica. caça, ele... é isso, ele caça, professora. Um predador, né? A gente sabe, a gente aprende lá em ciências, quando a gente vai pensar lá na pirâmide, né, alimentar, tem os predadores, né? Que são aqueles animais que vão necessariamente se alimentar de outros animais, né? Então, que eles vão caçar para se alimentar. Mas dentro, né, dessa relação natural, essa ação do predador, ele não necessariamente vai levar a uma extinção, né? A não ser que tenha um equilíbrio de população, né? Sei lá, de repente tem uma explosão de nascimento de leão no mundo, aí vai faltar mesmo comida para todos os leões. Mas fora isso, né, dentro do aspecto natural, a natureza ela é tão incrível que ela funciona com harmonia. O problema é a gente, né? A gente que não sabe brincar, na real. Se a gente for analisar friamente, a gente não tem esse discernimento. Se aquilo... Isso, bem isso, Ana. A Ana colocou aqui, né? O animal, ele caça, né? Ele caça por necessidade, não... Ela coloca aqui por esporte, ou no nosso caso, né? Porque a gente se apropria dos recursos naturais, se apropria da natureza, com um objetivo, né? Dentro da lógica capitalista, que é atender às nossas necessidades de consumo e aumentar o lucro de alguém, né? Geralmente do dono do dono dos meios de produção, né? Então, esse é o objetivo. Bom, isso é uma coisa. Então, esse texto traz para a gente que essa ideia de predar, de usar os recursos, elas estão presentes desde o início, desde o processo de colonização. E aí, no final, eu acho também é outra coisa que a gente tem que pensar, que ele fala, né, que essa relação predatória não é só com a natureza. Eles também, né, no texto aqui faz a gente pensar que essa relação predatória incluía também os primeiros habitantes da região,
Quem eram aí esses primeiros habitantes? Os índios, os nativos brasileiros, porque índios que não é pessoa, né? Que não é gente. Os nativos É brasileiros. indígena. É tipo. Professora, eu tenho uma dúvida, assim. Tipo, tem gente que fala que não pode falar índio porque é desrespeitoso, uns negócios assim. Mas pode falar indígena. Tipo, indígena, pode falar indígena e nativo brasileiro, mas não pode falar índio, por quê? Então, é que na verdade tem a ver com aquela historinha que contaram pra gente lá no caso de vocês, lá no 6º ano, ou lá no 5º ano, e eles descobriram o Brasil porque eles estavam a caminho das Índias e erraram o caminho e vieram parar aqui. Primeiro que galera ruim de navegação, né? Porque a Índia é para um lado e a América para o outro. Mas mirar para um lado e foi para o outro. Pois é, os caras não tinham noção de direita e esquerda, vieram parar aqui, erraram o lado de virar o barco e vieram parar aqui. Tirando essa coisa, né, dessa falha de navegação, quando eles se depararam com as populações que já habitavam esse território, fizeram essa ideia de que quem estava aqui, porque eles achavam que eles tinham chegado na Índia. Então, se chegou na Índia, quem vivia aqui era índio. Também não faz sentido, porque a gente acabou de estudar a Índia e falou que quem vive na Índia são os hindus, né? Eles não são os hindus ou indianos, né? Eles não são índios. Mas, enfim, essa ideia, agora trazendo para sua pergunta, Iago, a ideia dos movimentos identitários, né? Os povos indígenas, eles recusam esse rótulo de índio por isso, porque está atrelado à ideia do passado colonial, né? De como esse nome surge, e eles reivindicam isso, porque eles são população original, eles são os brasileiros de fato, né? Porque eles já estavam aqui. Então é como se fosse uma fala pejorativa, entende? Então é sempre bom a gente utilizar o termo correto para se referir, porque tem a ver aí com as pautas identitárias, tá bom? Bom, então assim, eles chegaram aqui e encontraram os povos originais, né? A gente também, outro nome que a gente usa para falar dos povos que estavam aqui na América são os ameríndios, né? E aí a gente não está falando só dos que estavam aqui no território que a gente chama de Brasil, mas dos que estavam na América Latina como um todo. Então, quando a gente fala dos astecas, dos maias, dos incas, toda essa galera são povos aí originários da América, são os ameríndios, tá bom? Beleza, voltando. Como assim a relação com quem estava aqui era uma relação predatória? Por quê? Porque eles escravizavam os indígenas, os povos originais, e, tipo assim, e também matavam esses povos. Sem razão, tipo, porque eles eram daqui e era uma ameaça para eles conseguir extrair tudo que eles podiam. Aí, e também, como é que é o nome? Eles subordinava. Não, eles davam tipo espelho pros índios em troca de alguma coisa. Em troca do pau-brasil. E também, professora, eles eram mais fortes, né? Tipo, ele tinha um poder de fogo maior. Tem. Desculpa, Vinícius, te cortei. Tem essas duas questões. A ideia, né, da novidade e a palavra, Ana, acho que você queria falar, a ideia de suborno, né? Subornaram os povos originais com objetos que eles desconheciam, que não existiam aqui, como a ideia do espelho, né? Então, eu te dou um espelho e eu levo o pau-brasil em troca. E aí, o Vinícius trouxe uma outra ideia aqui da questão da força, né? Que quando os portugueses chegaram, eles tinham algumas técnicas e tecnologias, né? Como as armas, por exemplo, né? O fato de ter arma de fogo, o fato de ter ali
algum tipo de armamento que que os povos originários não tinham, não conheciam, eles estavam aqui ainda com a ideia do arco e flecha, porque eles usavam isso para caça, não tinha um objetivo de guerra em si, né? Então, isso também causa uma disparidade técnica, né, entre os povos. Isso a gente até comentou quando a gente estava falando dos movimentos do neocolonialismo. Mas se a gente for pensar, por exemplo, na ideia da quantidade de pessoas que já estavam aqui quando os portugueses chegaram, o que acabou dando ruim, vamos dizer assim, foi justamente que esse primeiro contato foi um contato de curiosidade. Porque, em número, a população original era, tipo, a gente tinha aqui uns 5 milhões de pessoas vivendo nesse território. Se a galera tivesse se juntado e posto esses portugueses para correr, talvez a gente estivesse vivendo uma outra realidade hoje, né? Mas, nesse primeiro contato, é aquele contato da descoberta. Ninguém chegou já escravizando. Teve um primeiro contato, que foi um contato mais amistoso, e os desdobramentos foram acontecendo posteriormente, né? Mas essa informação que você traz, Vinícius, é isso mesmo também. Eles tinham domínio de certas técnicas que os povos originários não tinham, e isso também causa um estranhamento, tá? Bom, tudo isso para a gente falar o quê? Que quando os portugueses chegaram aqui, eles tinham a intenção de ficar nesse território? Não. Não. Acho que não, né? Não, eles só tinham intenção de explorar, né? Que eles iam explorar a Índia, Não, é que tanto o Brasil, que. aí explorar o Brasil, e é isso. É que eu falo pra você que é que tanto assim, tipo, que na primeira vez que os portugueses descobriram o Brasil, eles nem ficaram aqui, tipo assim, eles só meio que descobriram e depois foram embora, depois eles só voltaram depois de um tempo. Aí que eles chegaram aqui para, não sei ao certo muito, sim, mas para ver assim, aí a família real se estabelece aqui. Aí eles meio que não é que ficam, é que assim, a família real vem para cá para fugir do Napoleão. Então eles vêm para cá, mas assim, eles não queriam ficar aqui tanto que depois eles têm que voltar. É mais isso assim, aí tipo, tem até uma comparação que às vezes eu faço que é com a colonização que os ingleses fizeram nos Estados Unidos. Que lá eles, tipo assim, estabeleceram de fato, vários ingleses moraram nos Estados Unidos, assim, na colonização, só que aqui foi mais, igual eu tô falando no texto, mais predatório, de levar mais de exploração, levar recurso, mão de obra, escravizar, assim. Professor, mas esse que o Paulo tá falando, que eles estão fugindo da família real fugindo de Napoleão, é muito tempo depois da colonização. Isso que eu ia fazer as considerações agora, né? A gente tem que guardar aí os momentos, né? Então, essa parte, a vinda da família real, Paulo, ela é bem posterior, é coisa assim, ainda não é no século XVI, é depois. Eu acho Tanto que eles tinham vindo até outra vez, professora, tipo, antes disso. Porque tanto é que a gente fica com o marco lá de quando a abertura dos portos para as nações amigas, isso foi em 1808, do início do século XIX. Então é posterior esse momento. Mas o que eu entendi o que o Paulo quis dizer. Num primeiro momento, não teve essa preocupação de fixar aqui, deles se fixarem aqui. Era só realmente a ideia de explorar as riquezas. E aí ele traz o comparativo com o que acontece na colonização dos Estados Unidos. E isso é o mais tranquilo mesmo para a gente fazer a ligação. Por quê? Lá nos Estados Unidos, a colônia é a colônia de povoamento. Quando os ingleses foram para lá e formaram as 13 colônias, a ideia é que eles ficassem ali. Eles não foram ali para procurar riqueza e carregar para a Inglaterra de volta. Eles foram para ficar ali. Diferente do que aconteceu conosco aqui. Num primeiro momento, os portugueses chegaram e vieram
para carregar as riquezas que encontrassem por aqui de volta para lá. Só que no meio do caminho aí surgiram outras coisas. Essa ideia mesmo da família real vindo para cá foi uma fuga. Eles estavam com medo do Napoleão, vieram fugindo para cá, né? Quando as coisas melhoraram, eles foram embora. Mas isso levou um tempo. Mas, essencialmente, para a gente entender, tinha um objetivo diferente. Aqui, o objetivo nunca foi ficar. Sempre foi tirar o que tem de bom desse lugar. Diferente do que aconteceu nos Estados Unidos. Então, são coisas realmente distintas. Então, não tinha essa preocupação em ficar. Ninguém estava preocupado. Se não tinha preocupação em ficar, alguém ia se preocupar em desenvolver esse lugar ou em cuidar da maneira como estava sendo explorado. Se você não tem intenção de ficar num lugar, você vai se preocupar com esses detalhes? Não. Não tem essa preocupação, né? Porque se a minha ideia é só vir aqui, catar o que tem de bom e voltar para minha terra, eu não preciso me preocupar com mais nada. Dane-se se vai ficar poluído, se vai acabar, se eu só estou desmatando tudo, se as pessoas estão morrendo, não estou nem aí, eu não vou morar aqui mesmo, dane-se. É mais ou menos esse o pensamento. Então, discussão feita, vamos olhar agora a pergunta, tá bom? Com base no texto, o processo de colonização brasileira pelos portugueses promoveu no Brasil A. Um atraso no seu crescimento socioeconômico? Sim. Por quê, Ana? Porque, igual aconteceu na Índia, eu vou tirar um exemplo da Índia, que na Índia eles atrasaram a produção, acho que eles fizeram com que a produção de tecido, que era ótimo, cair. Acho que o valor caiu e acabou acabando a indústria. Então, aqui eles fizeram a mesma coisa. Tipo, tô nem aí, não vou desenvolver nada, não. Vou pegar e vou sair para minha terra, como a senhora disse. Vou ficar lá de boa. Depois eu volto aqui, pego mais e tô nem aí. Deixa isso aí para lá. E deixaram assim. Pronto, acabou. E aí atrasou o crescimento. Demais, Ana. Que legal que você conseguiu fazer essa ponte, porque é isso mesmo. É essa a ideia. Então, o colonizador está pouco se ligando para o lugar. Ele só queria tirar o que tinha de bom para ele ali. Então, pensando nisso, isso tudo atrasa, como aconteceu na Índia, atrasou o desenvolvimento industrial da Índia. Então, para a gente aqui também atrasou o nosso desenvolvimento socioeconômico. Perfeito, adorei o raciocínio. Tá de parabéns. Mas vamos olhar aqui as outras alternativas para a gente ver o porquê que as outras não servem. B, um aumento na sua capacidade militar de combate. No texto fala alguma coisa de capacidade militar? Não. Não, né? Então a gente já pode jogar fora. C, uma maior integração econômica a nível internacional. A gente Pois é. Não, porque a gente nem tinha contato com ninguém, a não ser eles mesmos, né? A gente não tinha contato com ninguém. Então, não faz o menor sentido. D, uma redução das desigualdades socioespaciais existentes. Não. Não, também, porque, de novo, eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo aqui. Então, a única resposta possível é letra A, atraso no seu crescimento socioeconômico. Muito bem. Vamos para a questão 19. Vamos ver se dá tempo de fazer mais essa. Então, observe a imagem abaixo. Então, observem e me digam o que vocês estão vendo na imagem. Várias pessoas diferentes. Isso. Várias pessoas diferentes. O que mais que dá para ver na imagem? O Brasil atrás de algum país, eu acho. Os contornos aí do Brasil, né? Nesse caso, a gente está falando da região norte ali, né? O contorno ali do Amapá, do Amazonas, né? Então, aparece no fundo para a gente aí os contornos da região norte. Então, a gente pode falar que tem esse grupo aí de pessoas que está à frente de um mapa do Brasil. O que mais que dá para a gente entender dessa imagem? O que será que estão tentando mostrar para a gente através dela? Diversidade. O Brasil é um país miscigenado, né?
A diversidade, a ideia de que o Brasil é um país miscigenado, né? O povo brasileiro, ele tem várias origens, justamente por conta da mistura. E na imagem a gente consegue identificar determinados grupos étnicos, né? A gente tem aqui a presença de 2 pessoas orientais, a gente tem aqui um representante, né, dos povos originais, a gente tem aqui a presença das pessoas negras, indiano. Então, e tem aqui os exemplares, né, de caucasianos, e também a ideia já da mistura, né, de que não são pessoas que já são resultado desse processo da mistura, certo? Bom, acho que a imagem entendida, vamos dar uma olhada na pergunta. Essa imagem retrata qual característica existente no território brasileiro? A, conflito cultural? Não. Não tem imagem, não é uma imagem de conflito, né? B, diversidade étnica? Sim. Sim, né? Vamos olhar as outras duas. C, revolta política? Não. Não tem, também não tem nada a ver com revolta. D, segregação racial? Não, tá todo mundo junto ali. Né? Aqui a ideia é justamente de mostrar que é uma coisa só, né? Então, a resposta correta na 19 é a letra B, diversidade étnica. Tudo bem? Gente, são 10h49, faltam 4 questões para a gente terminar de corrigir a AP, tá? Obviamente não vai dar tempo da gente terminar hoje. Professora, acaba 10h55. Então, são 10h50 agora, não é isso? Ai, deixa. Não, hoje eu não estou viajando. Então, como eu tenho que fazer chamada ainda, eu vou encerrar por aqui, porque as questões também a gente leva um tempo para discutir, tem mais questão com mapa, essas questões são um pouquinho mais demoradas. Então, a gente vai conseguir concluir na próxima aula, certo? Do que a gente conversou hoje, gente, tudo bem? Vocês conseguiram entender bem? Tem alguma coisa que não ficou claro? Ou por enquanto está tudo sob controle? Não, tá de boa. Então, para mim tá tudo sob controle, professora. Maravilha. E eu estou gostando muito da maneira como vocês estão conseguindo estabelecer relação com as coisas que a gente discute. Falar, viu? Vocês estão me matando de orgulho. Estou adorando. Bom, se há nada mais a acrescentar, vou parar aqui e vou parar a gravação para poder fazer a chamada, tá? Ok.